Então, gente, boa tarde. Sempre espera um pouquinho. Então, Então, gente, boa tarde. Nós estamos iniciando o nosso encontro, nosso diálogo aqui, a nossa conversa. E eu queria cumprimentar todos vocês que estão participando desse nosso encontro. Vamos aproveitar bastante. Nós vamos fazer uma live menor, mas vamos conversar aqui sobre aqueles temas que todos nós estamos vivendo, aprendendo nesta situação dramática que o nosso país vive, nossa Porto Alegre, o mundo inteiro. Nós estamos todos seguramente acompanhando o que acontece no mundo, as condutas, as melhores condutas, iniciativas capazes de bloquear a contaminação das pessoas e, portanto, enfrentar essa pandemia do coronavírus. E ela chegou a Porto Alegre, ela chegou ao nosso Rio Grande do Sul, ao nosso país. E o que nós estamos fazendo aqui é compartilhando ideias, experiências, nos ajudando. Esse é o sentido desse nosso diálogo aqui. Quer dizer, se tem algo importante, um aprendizado importante nessa situação dramática, é a importância da solidariedade. Quer dizer, estamos sendo atingidos de forma comum, fazemos parte de uma mesma comunidade e a nossa defesa é a defesa de todos. Quer dizer, eu acho que essa é a grande experiência dessa crise dramática. Ou nós saímos juntos todos dessa crise, todos nós tenhamos cuidados conosco, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com o nosso bairro, com a nossa comunidade, ou nós não iremos derrotar este vírus e preservamos o que é mais importante, a vida e a saúde de todos nós. Portanto, essa ideia da solidariedade, que estamos juntos, que fazemos parte de uma mesma comunidade, independente da nossa classe social, independente da nossa condição, ricos e pobres, moradores de bairro do centro, todos nós nos comunicamos de um jeito ou de outro. E, portanto, é muito importante esta conduta orientada pelo bem comum, pelo bem de todos. A solidariedade, a nossa atitude pessoal é determinante nesse momento. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre as atitudes, as nossas condutas, o que é importante para nos preservarmos e preservarmos a nossa comunidade, as nossas iniciativas e o que são as responsabilidades dos governos. Eu tenho conversado muito com governantes municipais, estaduais, tenho conversado com parlamentares, com as pessoas que vêm decidindo políticas. E várias políticas estão sendo decididas e devem ser tomadas, na minha opinião, e nós vamos falar também sobre isso. Vamos falar, portanto, das iniciativas referentes à saúde, as questões sanitárias, compartilharmos experiências aqui, escrevam aqueles que estão nos acompanhando, e vamos falar também depois um pouco sobre as medidas econômicas. Este não é o momento de demissões, não é o momento de ficar sem salário, de redução de salário, este não é o momento das pessoas, especialmente as mais pobres, as que não têm poupança, ficarem sem renda, sem salário. Portanto, vamos falar somente sobre iniciativas que outros países e que nós achamos que devemos fazer aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Preservar o salário, a renda, especialmente das pessoas mais vulneráveis, as que não têm carteira assinada, as que dependem da renda diária para sobreviver. E vamos falar também e homenagear aqueles trabalhadores como da saúde, que são verdadeiros heróis, que devem ser respeitados, profundamente respeitados e cuidados pelas autoridades e por todos nós. Então, para começar essa nossa conversa, eu acho que é um tempo de muito aprendizado. Todos nós sabemos e devemos incorporar isso, devemos estarmos convencidos disso, que é muito importante que nós, com as nossas atitudes, nós venhamos a conter a proliferação e disseminação desse vírus. Portanto, a higiene pessoal, lavar bem as mãos, limparmos os objetos que manuseamos, as portas de entrada, quando entramos, quando saímos das nossas casas, proteger as nossas casas, as nossas residências, preservarmos distância entre as pessoas, isso é muito importante, mesmo em situações difíceis, mas é muito importante proteger o ambiente em que moramos, Significa proteger da entrada do vírus, limpar as nossas
a nossa porta de entrada e saída, limpar os utensílios com água, sabão, com álcool gel, enfim, preservarmos um ambiente saudável sem a presença do vírus. É muito importante nos dedicarmos a isso. Eu, recentemente, distribuí nas redes sociais, nas minhas, mais uma vez, a forma de limpar as mãos. Eu tenho aprendido como lavar as mãos. Todos nós temos que aprender permanentemente. Lavar bem as nossas mãos, quer dizer, evitar a proliferação dos vírus é uma tarefa permanente de todos nós. Especialmente com os mais idosos, cuidarmos dos idosos, cuidarmos muito bem das pessoas mais idosas, quer dizer, todos os idosos têm que ter apoio, solidariedade, quer dizer, os cuidados, a higiene pessoal, a atenção na lavagem das mãos, não levar esse vírus para a contaminação, quer dizer, neste momento, quer dizer, fortalecermos essa restrição ao contato com outras pessoas. Isso significa termos uma rede de apoio familiar, pessoal e comunitária. As pessoas idosas não vão sair das suas casas para ir ao mercado comprar as suas coisas, né? Quer dizer, muito importante as farmácias, portanto, uma rede de solidariedade, de apoio às pessoas mais idosas que não têm, eventualmente, apoio familiar. Organizar redes de solidariedade voluntária nas nossas comunidades para realizarmos estes serviços, esses cuidados com as pessoas mais idosas é muito importante. Nós ainda não temos, né, restrições totais de sair das ruas. Talvez, né, nós temos que nos comportar e bem para evitarmos situações que talvez venham a ser tomadas pelas autoridades sanitárias, a partir da orientação das autoridades sanitárias, mas os idosos saírem em momentos que não há aglomeração nas ruas, quer dizer, saírem em momentos que possam caminhar sozinhos, né? Garantir o distanciamento de 2, 3 metros das outras pessoas, quer dizer, isso é muito importante. Esta conduta, esta mudança cultural é muito importante para todos nós, e não é fácil. Eu, recentemente, encontrei uma pessoa idosa que fazia muito tempo, muito querida, que fazia muito tempo que eu não encontrava. A minha primeira reação foi abraçar, foi beijar. E nós ficamos nos olhando a 2, 3 metros e meio indecisos se deveríamos nos abraçar, nos beijar ou não. Escolhemos corretamente, sorrimos, nos cumprimentamos, nos abraçamos de longe, né? E eu acho que essa é uma conduta importante. Evitar elevadores, não entrar nos elevadores, né? Porto Alegre é uma cidade enorme, e grande parte da nossa cidade nós moramos em edifícios e usamos elevadores, portanto evitar a aglomeração dentro dos elevadores, esperar o elevador ficar solitário, enfim, esses cuidados permanentes que nós vamos descobrindo como vivermos a nossa família, no nosso trabalho, de forma espaçada, mudar os horários, quer dizer, evitar a aglomeração, quer dizer, mudar os horários dentro de ônibus, dentro do metrô, enquanto ainda os ônibus estiverem circulando, né? Isso é muito importante, essa conduta pessoal. Solidariedade, nos protegermos significa proteger os outros. Essa é a mensagem importante. Eu quero aproveitar aqui respeitarmos todas as orientações das autoridades sanitárias, sermos rigorosos nessa mudança de conduta. Ao mesmo tempo, cobrar dos governos a sua responsabilidade. Os governos têm o dever de proteger o interesse público, de coibir o interesse privado mesquinho, né, que busca, surpreendentemente, o lucro maior nesse momento de crise. Situação clara que eu tenho denunciado e cobrado das autoridades é o absurdo, né, do preço do álcool gel, que é um produto de primeira necessidade, de garantia da vida. Em relação aos preços, é o desabastecimento. A autoridade pública deve garantir o abastecimento sob qualquer hipótese e deve garantir um tabelamento de preço. A experiência de preservativos foi muito importante, a distribuição gratuita. As autoridades, os governos, os prefeitos devem garantir aqui em Porto Alegre que em todas as unidades básicas de saúde nós tenhamos álcool gel distribuído gratuitamente para as pessoas mais pobres, que não podem pagar esse escândalo que foi o preço do álcool gel. Portanto, garantir uma medida preventiva fundamental, garantir a distribuição gratuita de álcool gel nas comunidades, nas unidades básicas de saúde, para todos os profissionais e a nossa população. Todos os idosos devem ter ao seu lado este álcool gel como garantia da proteção. Isso é fundamental que os governos façam com responsabilidade e com presteza. Portanto, essas são medidas que devem ser tomadas com o rigor necessário
porque álcool gel hoje significa combater este vírus e preservar a saúde da nossa população. Os governos têm a responsabilidade de fazer escolhas, e a escolha única que deve ser feita, a prioridade absoluta é defender a saúde e a vida das pessoas. É isso que importa. Todas as medidas devem ser utilizadas para coibir interesses egoístas, mesquinhos, lucro fácil, lucrar sobre a vida das pessoas e defender o interesse público em relação ao abastecimento de medicamentos e de substâncias fundamentais para preservar a higiene e a saúde de pessoas e garantir uma distribuição em todas as nossas unidades para o acesso às pessoas de menor renda e às mais pobres. Da mesma forma como o transporte coletivo. Não é possível, né, uma redução desordenada dos transportes coletivos ou a manutenção, estimulando, portanto, concentração dentro de ônibus. Existem normas que restringem isso. É possível garantir esta situação. Portanto, eu penso que aqui essas medidas nós devemos tomar e continuar cobrando das autoridades medidas firmes para combater essa proliferação desse vírus e que nós possamos sair dessa situação. Por outro lado, fortalecer o SUS. É muito importante que o nosso Sistema Único de Saúde, que está presente, né, nas comunidades, seja fortalecido com mais profissionais qualificados. Vejo que vários hospitais corretamente já estão reservando leitos para atender as pessoas contaminadas por esse vírus. Isso é muito importante, um atendimento rápido. É fundamental que o LACEN seja fortalecido, que a resposta dos resultados seja mais rápida possível para que as medidas sanitárias sejam tomadas, fortalecer e qualificar o LACEN, encontrar mecanismos ágeis de coleta domiciliar das amostras de pessoas com sinais de contaminação. É muito importante agilizar estes serviços públicos, né, de coleta de amostras individualizadas, de fortalecer a nossa rede de atenção, de saúde, de contratação imediata de profissionais, dos laboratórios, para que nós possamos conter, né, através do nosso sistema, esta pandemia, essa epidemia. E desde já preparar, e muito bem preparado, os nossos hospitais para acolherem essas pessoas, especialmente as pessoas mais idosas. Portanto, esse é um pouco o que eu estou compartilhando com vocês e tento estimular. Quer dizer, contenção, higiene pessoal, evitar aglomeramentos, onde possível quarentena, onde possível maior isolamento, descobrir coisas, descobrir novas rotinas, encontrar novas rotinas de compartilhamento. E, ao mesmo tempo, estimular, cobrar das autoridades medidas necessárias para que essas condições protetivas existam. E fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, os laboratórios que fazem análises, etc. Esse me parece a conduta mais adequada e decisiva para que nós possamos sair dessa situação de enorme gravidade, uma atenção especial às pessoas mais idosas, portanto, proteger essas pessoas, auxiliar, ser solidário com essas pessoas em redes de apoio de serviços que essas pessoas necessitam, na família e nas nossas comunidades, vilas e bairros. E, por fim, nesse meu primeiro contato, a defesa de criar as condições para que essa proteção aconteça. Isso significa garantir salário e renda para as pessoas que estão sendo, que têm restrição no seu trabalho, né? Especialmente as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que não têm poupança e precisam da sua renda. O governo deve assegurar, os governos, imediatamente, esta proteção com renda, garantir programas de renda mínima, não R$200 como o Guedes e o Bolsonaro anunciaram no mês, mas garantir salário mínimo, garantir R$400, R$600, para que essas pessoas possam ter segurança, que vão ter recursos para se abastecer, para alimentos, para as questões fundamentais. Alguns estados estão, por exemplo, garantindo a não pagamento de energia de água e luz, para as pessoas tenham energia elétrica, tenham água nas suas moradias, nesse momento de dificuldade, por 1 mês, por 2 meses. Todas essas políticas que garantam renda devem ser asseguradas para que as pessoas possam se preservar e, portanto, não ir ao trabalho e ter uma remuneração que garanta a sua sobrevivência. Essa é a responsabilidade dos governos nesse momento, todas as instâncias federais, estaduais e municipais. Fortalecer essa rede com a nossa assistência social. Nós já temos um cadastro único
básico organizado nos nossos municípios. Nós temos que qualificar o cadastro único exatamente que incorpora as pessoas de menor renda, que, portanto, são as pessoas que devem ser acolhidas nesse momento com políticas de transferência de renda. São várias iniciativas já em andamento que garantem que esse dinheiro chegue até essas pessoas e dê segurança a essas pessoas para que elas possam sobreviver com tranquilidade ou com serenidade, a máxima serenidade possível nesse momento de crise. Usar todos os recursos disponíveis para garantir a vida e a saúde das pessoas que não têm poupança e, portanto, necessitam do dinheiro imediato para sobreviver. Os assalariados é muito importante, não é hora de demissão, não é hora de cortar salário. Os sindicatos devem organizar diálogo com as empresas, no sentido de usar todos os instrumentos que garantam trabalho e emprego e sem redução de salário. Alguns estão utilizando férias, suspensão de contratos, pensar alternativas, como já estamos pensando e sugerindo eventuais suspensões de contrato. Tem que imediatamente ser assegurado o seguro-desemprego para as pessoas assalariadas, evitar de todas as formas o uso desses instrumentos, protelar por 15, 20 dias. Nós temos condições, sim, de atrasar por um mês, adiar o trabalho, a convivência e preservando o salário, sim, preservando remuneração. Porto Alegre é uma cidade de serviços. As pessoas que convivem com diaristas, né, com trabalho doméstico, podem sim e devem evitar esta presença das domésticas sem cortar salário, sem demitir. É possível fazer isso. Toda a rede de serviços da nossa cidade é muito importante, solidariedade nesse momento. E nós temos que imaginar e saber que essas medidas vão ser adequadas ao longo da semana, dos dias. Portanto, nós temos que pensar neste mês, ter iniciativas protetivas da saúde, da vida e da renda dessas pessoas. E quem tem poupança, quem tem capacidade de fazer isso, deve assegurar essa solidariedade nesse momento difícil para todos nós. Portanto, fortalecer os programas de saúde, fortalecer as contratações desses profissionais, melhorar a nossa rede de assistência social, garantindo renda básica, dinheiro para essas famílias. A rede do Bolsa Família é uma rede já instalada que tem que receber esses recursos. O cadastro único é um cadastro já existente que permite que essas pessoas recebam esses recursos. Os bancos públicos e os outros bancos com recursos devem garantir linhas de crédito baixas para micro, pequenas e médias empresas que estão perdendo seu capital de giro porque não conseguem trabalhar. Portanto, é importante esse primeiro mês fazer todas essas iniciativas para preservar o funcionamento da nossa economia. Nós temos conversado com governantes, sugerido essas ideias que são muito importantes, são decisivas, a exemplo de que outros países fizeram, para que nós possamos sair dessa situação de crise da melhor forma possível, né? Mitigando ao máximo o impacto desta situação aqui. E também uma mensagem muito especial àqueles trabalhadores que continuarão trabalhando para preservar a saúde, a vida da nossa população. Trabalhadores e trabalhadoras da saúde, toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito e a exigência que eles recebam todos os cuidados necessários no exercício da sua atividade profissional. Trabalhadores de transportes, trabalhadores e trabalhadoras que garantem o abastecimento, os alimentos, os remédios para a nossa comunidade, para a nossa cidade, nos mercados, supermercados, nas farmácias, enfim, toda essa rede de atendimento que continuará sendo abastecida com trabalho, com trabalhadores, trabalhadoras que vão garantir o abastecimento fundamental para a nossa sociedade. Nosso respeito, nosso cuidado, nosso carinho, nossa homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras. Todas essas medidas compõem uma estratégia de preservação de saúde e da vida. Todos nós estamos aprendendo e todos nós estamos fazendo escolhas. As escolhas que devem ser feitas por todos nós são as escolhas que garantam a vida, que nos protejam e protejam a nossa comunidade. Isto é muito importante. Quer dizer, nos protegermos é protegermos o outro, a nossa família, a nossa comunidade. Vivemos em comunidade, somos uma grande comunidade. Essa é a grande experiência que nós estamos vivendo, de fortalecermos laços de solidariedade. Os governos que cumpram com rigor as suas obrigações de preservar o interesse público, de respeitar as orientações das autoridades sanitárias, de serem rigorosos
na contenção de interesses mesquinhos, egoístas, do lucro imediato, e ser dedicados, né, ao interesse público, né, que é o maior bem que nós temos nesse momento. Portanto, esses são os temas que nós estamos aprendendo. Vamos continuar conversando, muito, aprendendo muito, mas nos dedicando a que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nós sejamos capazes de sairmos dessa crise com os menores efeitos possíveis sobre os nossos irmãos, irmãs, cidadãos, cidadãs, sobre toda a nossa comunidade. Nós temos acompanhado várias, eu estou lendo aqui no lado, várias iniciativas, muita preocupação, a Vládia com as comunidades da periferia, a Janice, enfim, o Mário Amara Pedroso, vários amigos e amigas. É isso aí, gente. A Marina, minha filha, está conosco. Te cuida aí, filha. Marina está em Milão. Te cuida aí, minha filha, te cuida. E vamos todos nós nos cuidarmos. É um momento de muita solidariedade. Eu acho que essa é a grande lição. Fortalecermos esses laços de solidariedade, de apoio, nos cuidarmos, mas compreendermos que nos cuidarmos é nos cuidarmos a todos. As pessoas da periferia, as pessoas que não têm renda, as pessoas que precisam de rede social de proteção devem ser apoiadas. O poder público tem a responsabilidade de garantir isso, de percorrer nossos bairros, vilas, de assegurar remuneração, renda para essas pessoas e atendimento. Talvez o atendimento mais simbólico nesse momento é garantir distribuição gratuita para todas as pessoas de álcool gel. Quer dizer, falar, se comunicar com essas pessoas de forma eficiente. É isso que nós queremos e achamos que devemos fazer. E vamos continuar conversando. Esta é a primeira conversa. Nós vamos usar todos os meios para conversarmos, nos protegermos toda a nossa comunidade e sociedade. Eu acho que é isso por enquanto, tá, gente? É isso? Então, gente, esse é o recado. Muita solidariedade, muito apoio entre todos nós. As pessoas que mais necessitam, os governos têm que ter atuação direta, responsável, protegendo as comunidades mais carentes. Essa é a mensagem fundamental. Vivemos em comunidade e temos que preservar a nossa comunidade, quer dizer, aprender com a experiência de outros países, né, e evitarmos que aqui em Porto Alegre, no nosso estado, no nosso país, nós venhamos a sofrer as consequências duras daquelas sociedades que sofrem hoje porque retardaram medidas, porque não compreenderam a importância das medidas preventivas e porque não compreenderam a importância de um grande sistema público de saúde e de valorizar esse sistema protetivo. É hora de preservar a vida, é hora de preservar a saúde, é hora de preservar a renda básica que garante saúde e a vida para toda a nossa comunidade. Um abraço a todos vocês, vamos continuar conversando, nos cuidando, que seja um final de semana com cuidados, que seja um final de semana em que a gente aprenda mais, se cuide mais e portanto, viva melhor. Um grande abraço a todos vocês.